Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando, estudando as cartas do Novo Testamento. Já vimos carta aos Romanos, primeira carta aos Coríntios e hoje iniciamos a segunda carta aos Coríntios. É uma carta um pouco diferente da primeira. A primeira foi uma carta corretiva e instrutiva para corrigir a carnalidade que estava acontecendo no meio daquele povo e para instruir aquele povo em relação a alguns assuntos que eles mesmos tinham questionado o apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo aproveita a carta, corrige a igreja e ao mesmo tempo instrui a respeito de alguns assuntos. E nessa segunda carta, o apóstolo Paulo é como se ele estivesse fazendo, vou colocar aqui entre aspas, uma defesa do seu ministério. Por quê? Porque existiam algumas pessoas que eram influentes no meio da igreja de Corinto, que estavam menosprezando, desprezando o ministério apostólico de Paulo. E ele foi aquele que levou o evangelho para a igreja de Corinto, fundou a igreja de Corinto, permaneceu 1 ano e meio lá ensinando a igreja de Corinto. Já vimos que ele havia escrito 2 cartas para essa igreja, já havia estado novamente com eles. Nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 5 que ele já tinha escrito uma carta, nós não sabemos o conteúdo dessa carta, ele só cita: como já vos escrevi por carta, apelo para vocês que não se associem com pessoas imorais. Então ele já tinha escrito uma carta. Aí ele vem e escreve o que para nós é a primeira carta aos Coríntios da nossa Bíblia. Ele escreve aquela carta, nós vimos capítulo a capítulo o quanto ele foi severo com aquela igreja, incisivo com aquela igreja, muitas vezes palavras duras, como quando ele vai corrigir a imoralidade no meio deles, especialmente de alguém que estava cometendo atos que ele disse que eram atitudes piores do que a de um pagão, e ele diz assim: expulsem esse perverso do meio de vocês. Então ele foi incisivo ali na sua primeira carta. E aí ele escreve essa segunda carta porque existiam pessoas que eram influentes e estavam desmerecendo o ministério chamado dele, principalmente para com a igreja de Corinto, exatamente uma igreja que foi fundada, ensinada por ele. Ele conviveu com aqueles irmãos durante 1 ano e meio. Então é como se ele estivesse falando assim: vocês não podem simplesmente se levar pelo que essas pessoas estão falando, vocês me conhecem. Vocês precisam seguir a mim como eu sigo a Cristo. Isso nós vimos na primeira carta aos Coríntios, ele fala isso: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então essa segunda carta nós veremos vários capítulos aqui que o apóstolo Paulo compartilha experiências dele, sejam experiências de sofrimento, experiências de glórias, coisas maravilhosas que ele viveu em Deus. Então é uma carta que ele fala muito de si, ele compartilha experiências dele. Por quê? Ele estava tentando encorajar aquela igreja a reconhecer: ei, lembrem-se de mim, vocês não podem se esquecer de como eu vivo, de como eu vivi no meio de vocês. Lembrem-se que fui eu que preguei o evangelho para vocês, ensinei vocês a como viverem de fato o evangelho. Amados, tudo isso porque aquela igreja era uma igreja carnal, que vivia segundo a sabedoria do mundo. O apóstolo Paulo precisou fazer isso. Tanto que nós veremos lá no capítulo 11 que ele vai dizer assim: suportem comigo um pouco da minha insensatez. Vocês me obrigam a agir assim, a falar desse jeito. Se defendendo o ministério dele, o chamado dele. Por quê? Porque aquela igreja estava vivendo de uma forma muito carnal, de uma maneira muito carnal, e estava simplesmente alguns ali influenciando a igreja a desprezarem o chamado do apóstolo Paulo, as correções que o apóstolo Paulo fez com a igreja. Então nós vemos aqui nesse primeiro capítulo, o apóstolo Paulo já começa compartilhando um pouco dos sofrimentos dele. Aí ele fala que ele viveu e enfrentou tribulações muito severas na região da Ásia, na província da Ásia, que chegou ao ponto dele perder a esperança da própria vida. Mas ele reconhece que tudo aquilo ali aconteceu
para que ele pudesse depositar ainda mais a confiança em Deus. E aí ele diz assim, porque nós vivemos confiando em Deus, é nele que temos depositado a nossa esperança. E sabemos que é ele que nos livrou e é ele que continuará a nos livrar. Então, nesse primeiro capítulo, nós já vemos o apóstolo Paulo compartilhando uma experiência dele, algo que ele estava enfrentando, vivendo, as tribulações, as perseguições que ele estava vivendo lá na província da Ásia, e ele compartilha algo que é, olha, cheguei a ponto de perder a esperança da própria vida, achei que não tinha acabado para mim. E aí ele diz assim, mas tudo isso aconteceu para que nós confiássemos em Deus, depositássemos nele a nossa esperança. E aqui nós podemos extrair um aprendizado para nós. Nós enfrentamos tribulações, situações, e muitas vezes parece que não vai ter luz no fim do túnel, que não vai ter saída, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas todas essas coisas acontecem, amados, para que nós possamos depositar a nossa confiança em Deus. É como está escrito em Romanos, também em Tiago, que nós devemos ter motivo de alegria ao passar pelas muitas provações, porque a prova da nossa fé, ela produz algo bom. Tiago fala assim que a prova da nossa fé vai produzir amadurecimento em nós, vai produzir uma pessoa madura em Cristo Jesus, completa em Cristo Jesus. Por quê? Porque são nas tribulações, nas provações que nós somos conduzidos pelo Espírito a depositarmos a nossa completa confiança no Senhor. Porque quando tudo vai bem, é mais tranquilo viver, né? Mas e quando as coisas saem, fogem do nosso controle? É aí que nós aprendemos de fato a confiar completamente no Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo está compartilhando com a igreja, contando essa experiência dele. E aí no versículo 12, esse eu quero ler com você, ele vem e faz uma defesa. Ele diz assim, este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Ou seja, ele vem e diz assim, olha, o nosso orgulho é porque a nossa consciência dá testemunho que nós estamos vivendo em santidade, em seriedade, em sinceridade de coração. Nós não estamos vivendo de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Porque provavelmente algumas daquelas pessoas ali no meio da igreja de Corinto estavam questionando, como eu já falei, a forma que o apóstolo Paulo conduzia a vida dele, o ministério dele. E aí ele vem e diz assim, olha, o meu orgulho é que a nossa consciência, quando ele fala nossa, é porque é dele e dos cooperadores dele ali no ministério. A nossa consciência dá testemunho de que nós estamos vivendo da forma correta, que glorifica a Deus. Aqui nós podemos extrair um outro aprendizado para nós. Que eu e você, amados, nós tenhamos esse cuidado de sempre analisar a nossa consciência. Porque se nós tivermos um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor, de um coração rendido ao Senhor, a correção que o Senhor muitas vezes quer fazer em nós, quando nós fazemos algo errado, falamos algo que não deveríamos, a consciência já fica pesada, digamos assim, vamos usar essa expressão, a consciência pesa. E quando nós nos rendemos mesmo numa vida em sujeição a Deus, nós podemos viver tranquilos, com uma consciência limpa, diante de Deus e diante dos nossos irmãos, mesmo sendo acusados, que era o que estava acontecendo com o apóstolo Paulo, mesmo que sejamos afrontados, acusados, muitas vezes denegridos por outras pessoas que inventam mentiras, mas se nós estivermos com a nossa consciência tranquila, esse é o maior testemunho que nós podemos ter, saber diante de Deus, sim, eu estou vivendo para a glória de Deus. Eu estou vivendo de forma que glorifica a Deus. Amados, essa é a melhor coisa que tem para qualquer cristão. Nós não podemos aceitar uma vida apenas de aparência.
Sabe, o que as pessoas vão falar de nós muitas vezes não está de acordo com quem de fato somos e o que vivemos. Era o que acontecia ali, as pessoas estavam falando mal do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo viveu uma vida de rendição, uma vida de completa sujeição a Deus. Então as pessoas estavam falando mentiras. Qual que era o maior orgulho dele, o maior testemunho que ele tinha da própria consciência que testemunhava? Que ele estava vivendo para a glória de Deus. Que eu e você possamos viver assim, sempre nos autoexaminando, nos autoavaliando para ver se a nossa consciência tem dado esse mesmo testemunho. Não, eu tenho vivido para a glória de Deus e isso é o mais importante. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós testemunha o nosso espírito. E quando nós temos um coração rendido ao Senhor, se nós estivermos fazendo alguma coisa errada, tenha certeza que a consciência já vai ficar estranha, já vai dizer, epa, aquilo ali tá errado. Aquilo ali eu não posso fazer, aquilo ali eu não posso falar, aquilo ali eu não posso viver. Senhor, pode me corrigir aqui, eis-me aqui. Que eu e você possamos viver assim. E na continuidade do texto ali, o apóstolo Paulo vai falar sobre o plano que ele tinha de passar em Corinto, quando ele fizesse a viagem à Macedônia. E nós lemos na primeira carta aos Coríntios, no último capítulo, nós vemos que ele realmente planejava, ele disse assim, olha, quando eu for para a Macedônia, eu quero passar aí. Mas, de repente, ele não foi. Ele foi à Macedônia, mas ele não passou por Corinto. E aí, alguns talvez estivessem dizendo assim, olha, ele fala que vai fazer uma coisa, mas não faz. Porque ele diz assim, quando eu planejei isso, será que eu fiz de forma leviana, mundana? Dizendo sim e não ao mesmo tempo? Ele vai explicar, não, eu sempre vivi. E a minha mensagem, a minha fala sempre foi debaixo do sim, da verdade de Deus. Porque tantas quantas são as promessas de Deus em Cristo Jesus, todas elas têm o sim, para que nós possamos declarar o amém. Ele faz essa declaração dessa verdade extraordinária de que em Cristo Jesus todas as promessas de Deus têm o sim, para dizer que ele vivia assim, dessa maneira. Ele não vivia de forma leviana, mas ele vivia de acordo com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. E ele explica ali no versículo 23 que quando ele não foi, ele diz, eu invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que eu não voltei a Corinto. Ele já havia escrito uma carta que foi severa, corrigindo a igreja, e aí ele diz assim, foi para poupar vocês que eu não passei aí, porque provavelmente se ele tivesse passado, ele teria sido duro com aquela igreja. E nós veremos amanhã que ele vai falar exatamente isso. Ele disse, olha, eu resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza a vocês, mas isso é no capítulo 2, então nós veremos amanhã. Então, nesse primeiro capítulo, amados, nós podemos ver o apóstolo Paulo se defendendo de certa forma ali de algumas coisas, já que ele estava sofrendo ataques dos próprios irmãos, pessoas de dentro da igreja falando contra ele, falando mal dele, e ele expõe como ele vivia. E aí nós podemos extrair alguns aprendizados, como eu já mencionei antes, sobre o enfrentarmos tribulações, enfrentamos e é para o nosso crescimento. E é interessante que bem no comecinho do capítulo ele declara que quando nós enfrentamos tribulações, Deus nos consola, e por causa dessa consolação que nós recebemos de Deus, nós nos tornamos capacitados para consolar os nossos irmãos que também enfrentam tribulações. Nós podemos extrair como aprendizado desse capítulo o que eu já mencionei sobre a nossa consciência, mantermos uma consciência sempre limpa diante de Deus, ouvindo o testemunho interior, aquilo que o Espírito Santo testemunha ao nosso espírito. Isso é glorioso demais, mesmo que pessoas possam falar mal de nós ou denegrir a nossa imagem, o importante é como nós temos vivido, como tem ficado o nosso coração e a nossa consciência diante do Senhor. Isso é o mais importante. Se nós recebemos o testemunho do Senhor no nosso espírito, que nós estamos vivendo de forma a glorificar a Ele, aí sim, isso é o que de fato tem valor. Por isso que é tão importante nós mantermos um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor por meio da palavra e por meio da oração, porque o Espírito Santo vai nos conduzindo, vai nos dando esses testemunhos interiores, vai nos guiando, dizendo para nós onde precisamos corrigir, o que precisa ser mudado em nós, e isso é glorioso. Vamos orar, amados?
Pai, muito obrigada pelo teu ensino, pela tua palavra. Pai, eu oro nesse dia pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós aprendamos a viver, Pai, de fato, de consciência limpa. Que eu e os meus irmãos possamos nos render em sujeição a Ti. Pai, que nós recebamos a correção que o Senhor quer fazer em nós. Pai, que nós entendamos que as tribulações, as provações que nós enfrentamos não é para o nosso fim, mas o Senhor usa tudo isso para o nosso bem, para o nosso amadurecimento. E que em meio às tribulações é o Senhor mesmo que nos consola. Ah, Senhor, nos ajuda a compreendermos a vida cristã. Nos ajuda, Pai, a compreendermos que na vida cristã é uma jornada e enfrentamos momentos difíceis, sim, mas o mais importante é termos o nosso coração, Pai, sempre rendido e sujeito ao Senhor. Ajuda a mim e aos meus irmãos a vivermos em todos os aspectos da nossa vida para a sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.